Vamos lá para o mercado financeiro no detalhe. Essa aqui é uma série semanal em que eu respondo todas as perguntas dos membros da comunidade do Análise Macro, que é a nossa comunidade em que lá todos os dias tem as informações de tudo que aconteceu no Brasil e no mundo e como elas impactam a nossa bolsa aqui no Brasil, o nosso dólar, né? Então, quem ainda não faz parte, pode se inscrever aqui, eu vou deixar o link na descrição, beleza? Então, vamos lá. Ó, primeira pergunta aqui é do Rodrigo. Como fica quando durante o dia tem divulgações de dados que podem virar o mercado? Vamos lá, Rodrigo. Ó. A pergunta do Rodrigo ela é bem específica sobre as informações que saem no mundo, né, que são os indicadores econômicos que a gente chama, que são dados macroeconômicos. Só para quem não entende nada, é bem simples, tá? Por exemplo, divulgação do emprego americano. Isso aí é um dado que vai afetar a economia dos Estados Unidos e vai refletir na bolsa deles e na nossa, beleza? E eu vou mostrar aqui na tela para ficar mais simples para vocês então. Vamos lá, deixa eu só trocar essa tela aqui e vocês vão entender agora na tela. Ô Rodrigo, ó, então, o que o Rodrigo falou, só para a gente contextualizar, é, por exemplo, o que aconteceu aqui ontem, ó. Isso aqui é o calendário econômico no Investing, tá? Isso aqui todo mundo tem acesso. Aqui tu pode saber todos os dias tudo que vai ter de agenda no mundo inteiro, mas a gente sempre usa os Estados Unidos como a principal referência. Então, os Estados Unidos, os dados que saem lá são os mais importantes para a nossa bolsa aqui, beleza? E aí também existem dados da Europa que também impactam, mas diariamente os dos Estados Unidos geram mais impacto, beleza? Então, antes de operar, é sempre de extrema importância ver tudo que vai ter no dia aqui no calendário econômico, para te, por exemplo, não entrar numa operação antes das 9h30 da manhã ou perto desse horário. Porque o mercado aqui no Brasil fica totalmente vazio esperando o dado e quando o dado sai, ele vai direcionalmente para onde o mundo estiver andando. Beleza? Ó, e a pergunta do Rodrigo era justamente como fica quando durante o dia tem as divulgações do dado que podem virar o cenário? Essa pergunta, meu Rodrigo, muito boa, ela é relacionada a isso aqui, ó. Por exemplo, esse dia aqui foi ontem, no caso, que foi um dia de payroll. Payroll é um dado de emprego americano. Vocês podem observar aqui que ele veio mais forte do que era esperado, ó. A esperança que o mercado tinha é que viesse 180 mil empregos gerados. Vieram 272. Então, olha só, isso aqui tá gerando mais emprego. Isso aqui, se uma economia tá gerando mais emprego, tu acha que é bom, né? Então, isso é bom para a economia, sobe a bolsa. Só que o reflexo atualmente está sendo inverso. Por quê? Porque deixa eu abrir a tela para vocês aqui, ó. Se os Estados Unidos está gerando mais emprego, concorda comigo que está tendo mais consumidores no mercado? Então, se tem mais consumidores, esse consumo extra, ele aumenta a inflação, ele gera mais inflação. E como o principal objetivo do Banco Central atualmente é controlar o nível de inflação para trazer ela para a meta, o Banco Central, se está vendo que está tendo mais emprego, não vai cortar os juros. Se ele não corta os juros, a bolsa fica menos atrativa, porque as pessoas estão recebendo mais rentabilidade por deixar o dinheiro lá na segurança, lá nos juros. E lembra, os Estados Unidos ele sempre foi um país que tinha aí juros zeros por lá. Hoje os juros é 5,25. Então, tudo isso tira força das bolsas. Então, um dado desse, ele impacta o mundo inteiro. Porque os Estados Unidos deixando juros altos, automaticamente os investidores tiram dinheiro do Brasil para investir dinheiro lá. Por quê? Lá é o lugar mais seguro do planeta. Então, boa parte do dinheiro vai para lá. Entendeu? Então, Rodrigo, quando tem um dado que sai desse jeito, que é um dado forte, que vai fazer preço nas bolsas deles, inverte todo o cenário para a gente aqui também. Então, a tua pergunta foi, como que fica quando sai um dado desse? Para nós é a maior maravilha do mundo, porque quando sai um dado desse, tudo no mundo, por exemplo, os commodities andam para um lado, o dólar anda para o outro, as bolsas andam para o outro, e a gente simplesmente faz um novo checklist, né? Que no método macro eu oriento, todo mundo tem um checklist para orientar, né? Para te fazer as suas operações.
Então a gente só refaz o checklist depois do dado, vê para onde que o mundo está indo e entra junto. É simples assim, Rodrigo. Então, nessa pegada que tu me perguntou da virada, a gente nunca vai ser pego, porque a gente sempre monitora lá no investing ali, como eu te falei, e se tem um dado de extrema importância, a gente não entra antes, e aí a gente acaba entrando depois e pegando o sentido que o mundo está indo. Beleza? Então vamos lá para a próxima. Valeu, Rodrigo. Muito boa pergunta. Deixa eu trocar aqui. Ó, vamos lá. Agora aqui, ó. Pergunta do Wellington. Wellington Júnior. O Wellington, para quem não conhece, na verdade, eu até já comentei com ele lá na comunidade. Já comentei dele. Porque, assim, ó, ele é um cara que tá aplicando tudo isso e fazendo dinheiro já só com as informações que ele recebe lá na comunidade. Ou seja, ele entende o sentido que eu comentei ali, que o mercado pode ir e tá pegando e indo a favor. Então, assim, eu até depois vou mostrar alguns relatórios que ele mandou ali. O cara tá fazendo ali comprando dólar, vendendo a bolsa, fazendo as operações assim e carregando e ganhando dinheiro. Então, literalmente, só com conteúdo grátis lá da comunidade, o Wellington já tá fazendo dinheiro, entende? Então, mas vamos lá. Ó, Wellington, vamos lá. Quais as notícias no investing mais relevantes para uma tomada de decisão ao abrir as operações do dia? Vamos abrir aqui a tela, né? Lembrando, ô Wellington, deixa eu abrir aqui para ti, ó. Aqui, ó. Wellington, eu vou te falar o seguinte, ó. Sempre quando tiver 3 estrelinhas, isso aqui é um indício de força do indicador. Não quer dizer que vai mexer extremamente o nosso mercado, como acontece quando é um dia de payroll assim, ó. São os dados mais importantes. É o dado mais importante do planeta que mais impacta a bolsa deles e mexe a nossa aqui também. Historicamente é o dado mais forte disparado. Só que outros dias também tem dados de 3 estrelinhas. Aí, tu sempre fica atento a isso. Quando tiver um dado de extrema relevância, ó, por exemplo, eu botei aqui, ó, próxima semana, vamos lá, ó. Tu vem aqui e olha, ó. Por exemplo, vai ter dado de 3 estrelinhas nos Estados Unidos? Tem, ó, dado de inflação americano. Este aqui já é, ó, 9h30 da manhã. Isso aqui vai acontecer nesse dia aqui. Então, tu já fica atento. Nesse dia aqui, tu não entra antes do dado, entendeu? Isso aqui são coisas importantes. Aí tem outros dados. Ó, esse aqui, 3 estrelinhas também. Só que assim, tem que entender, o Wellington, que na verdade assim, ó, não é todo dado de 3 estrelinhas que vai fazer um preço grande no nosso mercado aqui do Brasil. Então, por isso que tem alguns ali, que até eu passo para o pessoal da mentoria, que é justamente os dados mais importantes, e aqueles dados quando a gente pega assim direcional é coisa linda. Então, nesses dados, tu espera eles, e tem outros que são 3 estrelinhas que tu não vai nem te importar, porque são dados que não tendem a mexer a nossa bolsa aqui. O impacto lá nos Estados Unidos é menor e aqui no Brasil a gente quase nem tem impacto. Então, quando tiver um direcional e tiver um daqueles que é 3 estrelinhas, mas que não tem impacto, tu continua operando normal. Beleza? Então vamos lá para a próxima. O Wellington é bravo, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês então. Deixa eu mostrar aqui as coisas que o Wellington me manda aqui. Pera aí. Olha só, aqui é o WhatsApp do Wellington, olha só. Não, aqui ele me manda quase todo dia. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. As operações fazendo R$158. Isso aqui foi uma compra do índice. Compra ou venda? Compra do índice. Olha aqui. No dólar, 205. Vendeu o dólar. E tá fazendo. Olha aí. R$60. R$140. É aquele negócio. O importante é fazer o sentido. Aqui ele mandou que ele trocou de plataforma, ó. Mas ainda continuou fazendo as operações. Aqui ele tá fazendo no Meta, né? Lá ele tava fazendo no Profit. Ó. Então, cara, 200. Olha, esse aqui deu 200 cada um. Foi na bolsa e no dólar. Então, é aquele negócio. Uma vez que você sabe o sentido. Ó, teve mais aqui ainda. Bom, aqui mais 200. Ó, mais 205. Ó. Então ele tá botando o objetivo de ganho e tá carregando a favor do macro. Então, deixa eu voltar para minha tela aqui. Então é isso que eu digo para vocês.
O mais importante é saber para qual sentido o mercado pode ir. Depois que tu sabe o sentido que o mercado pode ir, tu acompanha. Aí tu, lógico, né, vai entender teu gerenciamento de risco, tudo mais. Ele tá usando um bom gerenciamento de risco ali. Tá fazendo sempre o lucro dele pegando e saindo fora. Então, é isso. É literalmente fazendo isso, tu vai fazendo consistentemente e depois vai aumentando teu lote, vai, se tu não tá na real ainda, mas vai para real, né? Porque o simulador e a real é a mesma coisa, não muda nada. Simplesmente quando tu sabe o sentido, se tu fez a operação no simulador, depois tu faz na real, é igual. Então, para vocês que ainda não começaram, começa no simulador, vai fazendo, pegando o sentido macro e carregando. Depois tu passa para real e tudo isso vira dinheiro de verdade na tua conta na hora ali, né? Então, porque o mercado financeiro te proporciona isso, mas se tu fizer operações erradas, ele vai te tomar o dinheiro, mas se tu faz a certa, tu ganha junto. É simples, né? Então vamos lá. Ó, vamos lá para a pergunta do José Ribeiro. Um abraço, José. O José sempre tá fazendo parte aqui das perguntas dos membros, então te agradeço muito, José. Vamos lá. Ó, com o atual cenário político e econômico do Brasil e do mundo, com a Bolsa de Valores do Brasil indo para o buraco, sendo uma das piores bolsas de valores do mundo atualmente, o José falou certo. A nossa bolsa tinha caído agora recentemente 12 dos últimos 13 pregões, só para vocês terem uma noção. E literalmente, nossa bolsa chegou a cair 18% em dólar, é a pior bolsa do mundo disparado nesse ano, né? Só nesse ano caiu 18% em dólar. E também as outras bolsas pelo mundo estão batendo máximas históricas, né? Então a gente está fazendo isso aqui, ó. Então vamos lá. E aí com esse cenário, né? Eu pergunto, ainda vale investir em posições de investimentos na Bolsa de Valores brasileiras? Um abraço para você. Um abraço, José. Ó, seguinte, José, o seguinte, literalmente, a posição de investimento ali, a gente sempre aproveita para onde o mercado está indo. Então, isso aqui é uma preocupação, por exemplo, tá descolando, a nossa bolsa aqui está caindo. Só que quando a nossa bolsa cai aqui, muitas vezes tem alguns indícios pelo mundo que já estão dizendo que para o mundo tá bom, mas para o Brasil tá ruim. Então, o que a gente faz? No nosso checklist, a gente sempre usa esses indícios para vender a nossa na nossa bolsa aqui e vender as ações por aqui. Então, tu tem como ganhar vendido também. Então, o que acontece? Essa posição de investimento não é uma coisa que tu vai depender se o Brasil vai bom ou ruim, se ele vai bem ou mal. É simplesmente tu olhar o direcional que vai refletir para o Brasil e aproveita o movimento, seja ele para cima ou para baixo. Vocês viram ali o relatório que eu mostrei ali do Wellington? Ele faz tanto venda de bolsa e ganha dinheiro quando ela cai, quanto compra de bolsa. Ultimamente a gente está ganhando mais quando a bolsa cai. Aí o que a gente consegue fazer? A gente ganha dobrado, porque a gente ganha pegando a queda da bolsa e pegando a alta do dólar. Então esse período de descolamento que aqui no Brasil está caindo, a gente acaba ganhando quando ela cai também, entendeu? Então por isso que é a essência de tu entender o macro e entender o que afeta o Brasil. E aí tu sabe que a política afeta bem aqui, então tudo isso, informações políticas, essas coisas, a gente bota na ponta do lápis e decide o direcional. Então como tu também não vai ficar exposto, se lembra que eu até te falei na outra pergunta que tu tinha feito semana passada, que tu não vai ficar exposto na madrugada para se acontecer uma coisa ruim aqui no Brasil, tu perder capital dormindo. Não, tu simplesmente pega o teu, fecha a tua posição, show de bola. No outro dia, tu vê se o mercado tá bom, tu vai comprar e ganhar para cima, entendeu? Não precisa necessariamente ir só para um sentido, ou só para cima ou só para baixo. Tu vê no dia que tu vai operar. Se tu não tem tempo de operar, tu nem olha. Mas se tu tem tempo de operar, tu vai lá, pega meia horinha do teu dia, olha para onde que o mundo está indo e acompanha o cenário de acordo com as coisas que refletem na nossa bolsa, entende? Não é porque os Estados Unidos estão subindo que a nossa vai subir. Tem outras coisas que a gente olha no checklist que tem mais ligação com o Brasil do que os Estados Unidos, entendeu? Beleza? Ali no YouTube eu tenho que passar uma visão geral, então eu não tenho como abordar esses detalhes, né? Isso aí é coisa que eu abordo com o pessoal da mentoria, que daí eles já recebem o meu checklist e aí
eu explico toda essa pegada aí e como que a gente faz isso, beleza? Valeu, José, vamos lá. Vamos lá para a próxima. Como funciona esse método macro? Pergunta do João. Ô, João, boa, um abração, João. A gente também já se falou no WhatsApp ali. Cara, então, deixa eu abrir aqui para vocês. A resposta que eu dei aqui para o Zé é basicamente isso. O método macro que eu uso e que eu passo para os mentorandos é literalmente tu ter um checklist das coisas que mais afetam a bolsa aqui no Brasil, coisas do mundo inteiro, literalmente. Moedas, commodities, bolsas, tudo, cada uma tem uma ligação com o Brasil. Só que não é assim uma ligação, tipo, tu vai lá e lê num livro o que vamos dizer assim, o petróleo tem a ligação X com o Brasil. Não é que eu li no livro que o petróleo tinha uma ligação X com o Brasil. Eu fiz isso durante anos observando o comportamento do petróleo e o comportamento da nossa bolsa no dia. Do petróleo e da bolsa, do petróleo e da bolsa. E aí eu consegui comprovar se ele tinha ou não relação para eu olhar no dia e fazer as operações, entende? Então, por exemplo, petróleo, aí depois tem outras coisas. Então, assim, só no checklist tem 30 e pouquinhos agora, atualmente, que são os dados que a gente olha, que assim, é simples e fácil, assim, ó, tu vai olhar lá, tá verdinho, tá vermelhinho, tá vermelhinho, ou seja, aí depois eu explico para vocês lá no método macro, é explicado, né? Se esse aqui tá verdinho, que quer dizer que tá para cima, a nossa posição de reflexo aqui no Brasil é assim, e assim a gente vai fazendo, entende? Então o método macro é te entregar um norte que tu tem aqui, ó, como se fosse um mapa, e tu só viu o mapa, viu a direção que o mapa tá indo, tu vai junto aqui na bolsa. Vira o que o Wellington, que eu mostrei no WhatsApp ali, que manda os resultados, ele tá fazendo isso empiricamente. É claro que tem muitas coisas ali, por exemplo, teve um dia ali que ele botou ali que teve prejuízo, que nós da mentoria não entramos. Eu não entrei e orientei o pessoal a não entrar, e eles também já não iam entrar porque eles fizeram o checklist, entendeu? Aí no checklist já evita com que aconteça esses erros que, por tu não ter a experiência de anos analisando e não saber exatamente quais os dados que afetam a nossa bolsa aqui comprovadamente, tu acaba pegando só o sentido majoritário. Mas aí no método macro tu tem, além do sentido majoritário, tu tem exatamente os que mais ajudam a nossa bolsa ou atrapalham. E aí é o mapa que tu só segue. É simples assim. Beleza? Então a execução é mais simples do que tu ir lá e ver se tá verdinho ou vermelhinho. Porque tu viu verdinho, vermelhinho, vermelhinho, tu vai lá e faz a tua posição. Aí, óbvio, né? No método macro tem todo, tipo assim, ó, tu vai entrar aqui, tu vai botar o teu ganho aqui, o teu stop aqui, e tem toda a orientação, não só de cenário, mas também de gerenciamento de risco, quanto tu bota de dinheiro na corretora, se tu não tem conta na corretora, como que tu abre, aonde tu clica, tu vem aqui, faz aqui, qual plataforma tu vai usar, como que tu abre a plataforma, como configurar a plataforma, tem tudo, né? O método macro assim, é uma mentoria completa para tirar o cara do zero e entregar o cara andando já, aplicando. Nas próximas semanas tu já vai aplicando no mercado financeiro. Quem já é de mercado financeiro já aplica na primeira aula ao vivo, o cara já sai no outro dia aplicando. E quem não é, leva aí umas 2 aulas ao vivo, que é uma por semana ali, e mais o conteúdo que tem na plataforma, o cara já sai aplicando também. Então, tudo isso, óbvio, sempre com quem não é de mercado, começa ali fazendo as operações tudo de graça. Faz no simulador. Então, essa é uma das orientações. Vai começando no simulador. Deu as primeiras semanas ali que tu tá entendendo tal, aí tu começa a botar o pezinho na real, mas sempre gerenciando o risco. Então, eu sempre oriento todo mundo que entra a fazer o passo a passo simples, mas cumprir ele. Então, isso é o mais importante. Beleza, João? Ó, agora vamos aqui para uma pergunta do Gilberto Silva. Um abração, Gilberto. Ó, qual a dinâmica de uma operação short? Short, para quem já pegou aqui o que eu comentei ali anteriormente, e que era a questão de ganhar com a queda, short é isso. Literalmente, tu faz uma aposta que a bolsa vai cair,
ou que uma determinada ação vai cair. Tu faz essa operação como se fosse uma compra. Ao invés de tu clicar em comprar, tu clica em vender. Não precisa ter, por exemplo, eu quero vender Petrobras, não precisa ter Petrobras para vender ali durante o dia. Tu clica em vender, ele vende, como se tu tivesse alugado a ação para vender, aí tu vende. Aí se o que ela cair, tu ganha dinheiro. Se ela subir daquele preço que tu vendeu, tu perde. Então é simples assim. Então quando tem um cenário tão ruim assim para o Brasil, ou para uma ação específica como a Petrobras, a gente sai vendendo bolsa, vendendo as ações, e aí a gente ganha num dia que a maioria dos investidores perdeu dinheiro, porque a maioria só pensa em comprar, mas aí tu só ganha se o Brasil for para frente, e se o Brasil tá caindo? Tu vai ganhando nessa pegada, entende? Vai lá ver, o cenário tá ruim pro Brasil, show, vende, ganha, vende, ganha. É assim, é literalmente, isso é o short, beleza, Gilberto? Agora, vamos lá para a última pergunta de hoje. Vamos ver aqui. Ó, qual a sua opinião sobre a manipulação de mercado, pessoas com informações privilegiadas e também os robôs? Pergunta do Ricardo. Ô, Ricardo, muito boa. Vamos lá. Já deu para ver que tu é de mercado e tu entende já que existem essas situações aí. E agora eu vou te explicar o porquê, né? Por exemplo, primeiro, manipulação de mercado. Basicamente, essa manipulação de mercado que todo mundo fica divulgando por aí, isso aí só acontece em ativos menos líquidos. Por exemplo, ações pequenas aqui no Brasil, de empresas que são menos negociadas, as famosas small caps que eles chamam. Essas ações, elas sim são fáceis de manipular e com alguns milhões de reais tu consegue manipular. Só que é aquele negócio, não é tão simples quanto parece, porque se o cenário mundial tá para um lado e tu tenta manipular para o outro, ninguém mexe o mercado sozinho, tá? Então, o que acontece? Tu pode até forçar ela a subir se o cenário tá caindo, só que tu não vai conseguir aguentar o mercado tu sozinho. Então, um cara que tem aí 50 milhões, ele vai puxando uma ação, mas se o cenário estiver ruim no mundo, o resto do mundo pode chegar aqui na Bolsa Brasileira e vender, entende? Os grandes investidores estrangeiros. Então é muito perigoso isso até para os grandes players. Só que, claro, quando é uma ação small cap, assim que a gente chama, o estrangeiro nem olha para isso aqui no Brasil. Então, aí os caras conseguem fazer essa manipulação. Mas dólar e índice, cara, esquece esse boato aí, que existe uma manipulação que o cara vai pegar os stops e não sei o quê. Cara, isso é asneira para os caras criar conteúdo e vender curso, entende? Porque, tu tem que ver a manipulação dos players. Asneira. Porque o ativo é tão líquido que ninguém vai mexer a bolsa aqui, o índice da Bolsa Brasileira e o dólar aqui no Brasil sozinho indo contra o mundo, entende? Porque um cara desse que vai fazer uma posição de 50 milhões, ele vai ser engolido pelo mercado se o mercado tiver com um macro contrário àquilo. Ou se sair uma informação daquelas que eu mostrei no começo do vídeo ao contrário. Então os caras vão engolir ele vai perder milhões naquela operação. Então não vale a pena tentar peitar mercado nos ativos líquidos, só nos menos líquidos, que os caras fazem, né? Vamos lá. Pessoas com informações privilegiadas, cara, isso geralmente acontece mais quando é evento político aqui no Brasil, tá? Então, assim, existe, por exemplo, aquela delação premiada lá que teve aquela vez aqui no Brasil, e aí que foi lá do Temer, aquelas coisas aradas, tudo. Aquilo ali, nitidamente, tinha gente que já sabia antes, já sabia que dólar ia disparar e bolsa ia cair. Simplesmente o cara fica comprando durante a semana inteira, fazendo uma posição, e quando é divulgada a notícia que ele tinha antes, ele ganha nessa diferença, entende? Não é que ele vai mexer o mercado, mas ele se posiciona para quando o mercado souber da notícia que ele já sabia antes, ele ganhar com aquilo ali. Mas assim, é bem raro de acontecer, beleza? Mas quando tem uma troca de um presidente da Petrobras, assim, cara, é bem provável que tem muita informação privilegiada e tem muita gente vendendo isso, né? Por exemplo, a última troca que teve, a ação da Petrobras caiu 8% no dia, de um dia para o outro. Só que no dia anterior ela já tinha caído 2%. Tu acha que alguém não sabia disso já? Porque caiu 2%, o cara foi vendendo. Parou o dia, no outro dia abre 8% para baixo. Entende? Então, tem gente que sabe mesmo. E agora, sobre os robôs, cara, robô é a coisa mais
simples do mundo. Ele vai trabalhar ali nas ineficiências e o que acontece? A maioria são os market makers, eles precisam fazer as negociações ali direto. Então o que acontece? Eles vão estar fazendo negociação toda hora. Tem robô que faz negociação que só compra quando cai, tem robô que só compra quando vai subindo, e tem um monte de robô para tudo quanto é lado. Mas manipulação de robô assim, cara, é só quando tem um mercado, como eu comentei para ti, né? Que ele tá paradão, aí o mercado fica, né? Vai para cima, volta, vai para cima, volta, porque o robô tá fazendo a operação dele normal. Só que não é um, né? São vários, né? Milhares de robôs que estão sendo rodados ao mesmo tempo. Então, isso não é um motivo assim para te achar igual aqueles caras que falam, não, o robô foi lá pegar os stops de todo mundo. Cara, isso acontece, assim, tem um preço redondo aqui. O robô vai e sabe que no próximo nível pode ter stop e ele só dá uma ticadinha no próximo nível acima. Aí se tiver stop, ele pega os stops do cara e vai fazendo as posições. É normal, assim. Mas pra gente que opera a favor do macro, isso não faz diferença, beleza? Mas sim, eu me protejo também, assim, como eu tenho muita experiência de ver todo dia isso acontecendo, eu sempre, quando eu vou botar o meu stop, eu boto atrás dos pontos ali que eu já sei que pode ter uma possível manipulação do robô antes ali. Então, a gente fica de olho. Mas não é algo que vai te atrapalhar quando tu segue o macro, porque, assim, são detalhes. Tu tem que entender o sentido maior. Entendeu? O sentido maior, show de bola. Tu vai ganhar dinheiro. Aí o detalhezinho, se te estopou por um tique ali e tal, depois tu pega a manha fazendo, entendeu? E observando. Beleza? Então é isso, pessoal. Essa foi a última pergunta aqui. Deixa eu só confirmar se não tem mais nenhuma. Isso, era a última. Então, espero que eu tenha te respondido também, Ricardo. Tudo certo? E a gente fica por aqui nessa semana, mas semana que vem tem mais. E outra coisa, essa semana eu vou fazer um evento em que vai ser uma live para os membros do grupo. Quem quiser participar aí, vai ser uma live aqui no YouTube às 8 horas da noite, no dia 13/6. Beleza? Eu vou deixar o link aqui do grupo do coisa e também do evento que vai ter. Beleza? Então, espero vocês lá. Um abração.